Vamos hoje falar um pouco sobre o Mindful Eating. É um processo pelo qual eu passei, né, nessa minha preparação para bariátrica. Acho que podia, Felipe, falar um pouquinho de como funciona, porque eu acho que ainda está num plano um pouco abstrato, assim. Legal, legal. Então, na verdade, assim, quando a gente pensa em nutrição comportamental, né, o trabalho do nutricionista, que é chamado de terapeuta nutricional, né, a gente nem usa o termo nutricionista. Eu não fico usando esse termo porque muita gente não conhece, aí vai achar que eu sou nutricionista, que eu sou psicólogo, aí eu prefiro usar o nutricionista mesmo. Então, esse é o que eu falo, o formato desse trabalho é um formato diferente do formato da nutrição que a gente tem costume, a maioria das pessoas conhece. Que a pessoa vai, ela pesa, é medida, aí depois faz uma anamnese, aí né, faz um planejamento ali no sentido, fala o que come, aí a pessoa vai, daqui a um mês, daí manda a dieta, e aí daqui a pouco volta, né, manda, aí depois de um mês volta, pesa de novo, mede de novo, né, esse trabalho que é o trabalho normalmente visando um emagrecimento, vamos chamar assim. O Uhum. Mindful Eating e o trabalho de nutrição comportamental de uma forma geral, posso falar assim, ele tem já um objetivo de mudança de comportamento. Eu acho que esse é uma coisa importante de falar. O foco do trabalho não é necessariamente, não é emagrecimento, o foco do trabalho não o foco do trabalho visa melhora de saúde através da mudança de comportamento. Isso não significa que no emagrecimento não possa ocorrer, não é isso, mas o foco do trabalho é mudar comportamento. Tá? Então, esse trabalho ele é um trabalho que ele é feito mais de perto, ele é um trabalho onde a gente tem mais contato. Então, ele já tem um formato mais de consultas semanais ou de consultas quinzenais, né, no máximo. Eu trabalho no máximo quinzenal, mais que isso eu não trabalho. Então, como que se dá na prática? Na prática, a gente trabalha temas. Né? Eu vou tentar explicar dessa forma. Quais temas? Como é que são esses temas? Os temas são, a gente trabalha muito a questão da autopercepção de fome, identificação de fome, o que é fome física, o que é fome emocional, o que é fome social, como que eu estou lidando com essa fome, né? Então, a própria autopercepção em relação à fome, percepção em relação à saciedade, a própria atenção no ato de comer, a forma como a pessoa está comendo, a gente trabalha muito isso, né? Como é que você está comendo? Porque a forma como a gente come é tão importante quanto o que a gente come. Né? Eu fui um nutricionista e dietista frustrado, né? Eu passei dieta por um tempo e eu fui um cara frustrado, porque meus pacientes não chegavam nos objetivos que eles queriam e eu achava que a culpa era minha. E os pacientes achavam que a culpa era um deles. E aí a gente ficava né, na verdade, nessa coisa um pouco sem, enfim, né, meio complicada ali. Aí eu acabei desistindo da nutrição tradicional, eu falei, não dá pra mim, não quero isso, porque eu não tenho, eu pensava assim, eu não tenho características de ficar puxando a orelha de marmanjo, né, eu até brinco, eu não sou gato pra ter filho de bigode, então assim, eu não tenho essa característica, nunca tive, né? Pelo contrário, a minha característica sempre foi mais de acolher, de acolhimento, que tem muito a ver com a abordagem, né? Mais, com Uhum. essa abordagem mais comportamental, que acabou tendo esse nome. Então, na verdade, assim, o Mindful Eating, na verdade, e aí, enfim, né, só para continuar a história, e aí acabei descobrindo, né, essa parte comportamental da nutrição, que era uma abordagem, que é uma abordagem que leva em consideração a comida como um todo, a comida como com tudo que envolve o ato de se alimentar, não somente com os nutrientes que estão dentro da comida, vamos chamar assim, né? Então é uma abordagem que leva em consideração o biopsicossocial, né? A parte biológica, a parte Uhum. social e a parte psicológica, né? Porque a comida ela tem essa capacidade, né? Essa questão muito forte com tudo, né? A gente não come nutriente, a gente come comida. Eu até brinco, né? Você nunca comeu carboidrato, você já comeu pão, Verdade. depois, né? Então eu acho isso bem interessante porque a gente tira um pouco o foco do nutriente, não que o nutriente não seja importante. O nutriente ele é importante, mas a questão aqui é que ele não pode ser visto como separado ou como único, como um objetivo para atingir um fim, seja um emagrecimento, seja uma melhora da saúde. Então, o Mindful Eating... Aí tá, então vamos lá. O Mindful Eating, na verdade, ele vem do Mindfulness, tá? Uhum. Não tem como falar de Mindful Eating sem falar de Mindfulness. Mindfulness é na verdade, o Mindfulness vem da meditação, tá? Ele vem da meditação budista, ele tem raízes na meditação budista. Então, quando a gente pensa em o Mindful Eating, na verdade, tem uma definição que eu acho legal, que é o seguinte, que o Mindful Eating ele é uma habilidade, tá? É uma habilidade que se adquire, uma característica psicológica, assim como o Mindfulness. Então, o Mindfulness, para quem não sabe, para quem está aí assistindo e nunca ouviu falar de Mindfulness, ele é traduzido como atenção plena, tá? Atenção plena, que é uma atividade, vamos dizer assim,
É um exercício que a gente faz, basicamente, que a gente se propõe, que é semelhante à meditação, porque a proposta é a mesma, mas não é, mas é laico, né? Não tem nenhuma vertente espiritual, ou espiritualista, ou religiosa, né? Então, o Mindful Eating, na verdade, ele tem algumas características do Mindfulness, que é o não julgamento. Então, muito essa questão do não julgamento com a comida, o não julgamento com os próprios pensamentos, que vem do Mindfulness. Então, quando a gente pensa em Mindful Eating, a gente está pensando aqui numa proposta de olhar para a comida sobre uma nova perspectiva. De olhar para a comida considerando todos esses aspectos que eu comentei. E a tradução livre de Mindful Eating, na verdade, é atenção plena ao comer ou comer consciente, né? Então, o próprio nome comer consciente, ele já explica um pouquinho ali, né? O Mindful Eating, o comer consciente tem trazer consciência para o ato de se alimentar, mas não somente para o ato, mas também para o antes, para o seu corpo, né? Para saber como o seu corpo está, para saber... O ato em si também é importante, né? A atenção ao comer. E também a questão da posse. Então eu brinco que é atenção o tempo inteiro. Que é a questão que eu brinco que é quando, por exemplo, quando você vai visitar alguém, sei lá, você vai visitar sua avó. Aí a sua avó faz um bolo de milho para você, uma broa, né? Ela não está fazendo carboidrato para você. Ela está fazendo bolo de milho e ainda, além disso, ela está demonstrando o amor que ela sente por você através da comida. E aí agora a gente chega num outro ponto da comida, né? Que é o quê? É exatamente essa questão da questão emocional, da memória afetiva, né? Para você, um pão pode ter um significado. Para mim, um outro completamente diferente. Então, então a comida tem um quê de subjetivo? Porque comer é um comportamento, né? E esse comportamento que vai guiar se você vai ter saúde ou não, né? Normalmente o comportamento que vai guiar isso, né? Então essa coisa emocional com a comida, essa coisa além da memória afetiva também pelo sabor, porque pode ter uma memória afetiva pelo sabor, né? A gente fala, é mesmo, nossa, eu lembro aquilo ali que eu, né? Tipo, eu gostava muito quando eu era criança. Por exemplo, eu tenho memória afetiva com passatempo. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de passatempo. Mas acabou que eu nunca mais comi aquilo, mas eu lembro. Se eu comesse hoje, eu acho que eu até ia lembrar um pouco da minha infância, eu ia voltar, né? Então isso é interessante. Mas também tem um lado... Ou poderia acontecer o que acontece com a minha mãe quando toma Coca-Cola. Que ela fala, nenhuma Coca-Cola é igual a Coca-Cola que eu tomei a primeira vez, quando eu tinha não sei quantos anos. Então ela prefere não tomar Coca-Cola para poder... Não é que não prefere, mas assim... É diferente da memória que ela tinha também, né? Também acontece isso, né? A língua dela já tá totalmente diferente também, as sensações tá tudo diferente, né? E a própria receita também deve ter mudado ao longo dos anos, enfim. Muita... E o contexto é importante, né? Tudo... É igual a pessoa fala, nossa, o macarrão na Itália foi maravilhoso. Tudo bem, deve ter sido, mas você tem que entender também que você tá na Itália, você tá, né? Enfim, você tem todo um... Até é diferente, não adianta a gente achar que não é influenciado pelo meio, porque a gente é, né? Então, assim, e além da memória afetiva positiva, vamos chamar assim, memória afetiva positiva no sentido de, não, legal, pô, eu lembro da minha infância, que bacana e tal, também existe uma questão do comer emocional. Então, vamos falar, né? Aqui é um termo muito usado aí, muito falado, e eu trabalho muito com a questão do comer emocional atualmente, eu acho que é um dos principais, né? O Mindful Eating trabalha muito com isso, e eu também tenho outras vertentes ali que eu ajudo as pessoas com esse comer emocional, principalmente agora nessa época de quarentena, que acabou acontecendo bastante, né? Algumas pessoas acabaram lidando com a comida, tendo que se deparar mais com a comida do que antes, né? Então, o comer emocional, e aí entra no que você falou, né? Na questão do comer emocional. O comer emocional, primeiro ponto, o comer emocional não é errado. E o segundo ponto, todo mundo tem um comer emocional. Aí você pode falar, eu não tenho comer emocional. Tá, tudo bem. Talvez você não tenha um comer emocional a ponto de você reparar. Mas assim, se você perceber muito, se você ver nas sutilezas, talvez quando você chega mais cansado do trabalho, talvez você vai querer uma coisa mais gostosa. Entende? Talvez o sabor vai entrar não como uma disfunção, como uma coisa de comer demais, ou enfim, não. Mas só de ter um prazerzinho extra, né? Então, assim, é natural que quase todo ser humano tem comer emocional, porque esse comer emocional começa muito cedo na nossa vida. Né? Então é natural. E outra coisa, a comida nesse contexto do comer emocional, qual que é o problema? Quando o comer emocional se torna um problema, né? Ele se torna um problema quando a frequência e a intensidade dele são disfuncionais. Então, ou seja, se a pessoa... E a culpa, também tem um terceiro fator. Então, a frequência, a intensidade e a culpa, tá? Então, se existem os três fatores... Provavelmente, né, se você está comendo com bastante intensidade, com bastante frequência e está ficando culpado depois, provavelmente isso está atrapalhando a sua vida. Não é uma questão linear, né? Não é. Você falou.
a cada dia não é só o emocional que muda, a fome também muda. Pô, eu fiz mais esforço na véspera, eu tô mais cansada, eu dormi menos, eu preciso de mais energia por um motivo, por outro, né? E aí o tipo de... Eu tô no ciclo menstrual, em que ponto do meu ciclo menstrual eu tô? Porque isso pra mulher é muito real. Quem sou eu para falar quanto de fome você vai ter no seu almoço e quanto você precisa comer? Sabe? Você que é a dona do seu corpo, ninguém sabe mais do seu corpo do que você. Chocolate é bom? Se você fala sim, você está querendo dizer sobre o aspecto nutricional. Se você fala não, você está querendo dizer sobre o aspecto da saúde. Porque aí você pode falar, não, Felipe, o chocolate faz mal para a saúde. Chocolate tem açúcar, chocolate tem gordura hidrogenada, e pode falar um monte de coisa que tem de ruim no chocolate. Então, aí o interessante é que a maioria das pessoas que gostam também tem esse olhar do não. Então a pessoa fica com uma relação de amor e ódio, uma relação de, nossa, eu amo chocolate. Não, mas eu odeio chocolate porque chocolate vai me deixar diabética. Putz, então você tem uma relação conflituosa, porque você ama e odeia. É isso uma relação conflituosa com a comida. É o fato de você amar e você odiar ao mesmo tempo. E aí entra a culpa. Porque eu amo uma coisa que eu deveria odiar. Exato. E aí eu começo a me sentir culpada por gostar daquilo. Na nutrição mais tradicional, a gente leva muito em consideração o quê? A qualidade. Coma isso, não coma aquilo. Mas aí aqui, no Mindfulness, a gente tem que pensar também no porquê. Por que você come? Porque a gente não come só quando a gente está com fome. A gente come por diversos motivos. Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, é para a gente entender esses motivos. Então, o outro tema que é trabalhado também são os gatilhos alimentares. O que está levando a gente a comer, né? As próprias ferramentas de auto-monitoramento ali, da pessoa ficar anotando e percebendo o ambiente. Então, é um trabalho quase, eu falo que é quase um trabalho investigativo, assim, uma coisa meio investigativa do tipo, para a pessoa entender o que está acontecendo, por que ela está ganhando, se ela está ganhando peso, por que ela está ganhando peso, né? Se ela, enfim, tem todo um... É muito importante a pessoa entender aonde ela está, da onde ela está vindo e por que está acontecendo tudo isso com ela. Porque as pessoas chegam com uma ideia que ela está engordando porque ela não tem força de vontade, porque ela é preguiçosa. E aí quando você vai ver, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com outras questões. É muito mais complexo do que força de vontade. Se o problema da obesidade fosse um problema de força de vontade, gente, era só focar na força de vontade. Vamos todo mundo ler, estudar força de vontade, né? Vamos pegar esses livros de autoajuda e vamos ficar... E não é, isso não vai adiantar o problema. Tanto que a obesidade é uma questão que é discutida por mais de 20 áreas diferentes. Assim. É muito complexo. É um dos problemas, eu falaria que é um dos problemas mais complexos que a gente tem hoje, tá? Em relação à saúde. Felipe, queria agradecer muito, muito a você por ter topado. E fico muito feliz, de verdade. Agradeço a oportunidade de poder falar com você.